Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e o Rabinho tá tossindo. Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Não se esqueça de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de ir na lojaassombrada.com.br, a nossa loja virtual, e garantir a sua assinatura da Caixa Assombrada. É uma assinatura mensal, mas você faz a assinatura só uma vez e aí todo mês vai caindo ali no seu cartão o valor da caixa mais o valor do frete para o seu estado. E aí todo mês você vai receber na sua casa uma caixa assombrada. É uma caixa com produtos assombrados. Não são produtos assombrados, são produtos exclusivos feitos de acordo com o tema daquela caixa. E a primeira caixa é a caixa do mês de outubro, que tem como tema Halloween. Então dentro dessa caixa você vai encontrar produtos exclusivos e um deles é este daqui, ó. Esta estatueta, que é um porta-velas, tá bom? Do Jack O'Lantern. Ele foi desenvolvido para essa caixa, tá? Você não vai encontrar outro igual por aí. E feito à mão, em resina, pintado à mão, tudo bem artesanal mesmo. E olha aqui, ó. Ele é edição limitada. Você consegue ver. Não sei se vai dar para vocês enxergarem. Olha lá, ó. Edição limitada, essa é o 001. O artista Gerard que fez essa 001, que é a nossa. E quem receber a caixa vai ter aí a sua numeração desta peça aqui, ó. Quem pegou a caixa terá, quem não pegou a caixa não terá. E outras coisas legais também que estão por aí e fiquem de olho que logo, logo a gente revela. Perdão, gente. A caixa também pode ser adquirida de forma avulsa. Entra lá na loja, lê direitinho. Vocês vão ver, clica lá, Caixa Assombrada no menu e vai ter a opção avulsa e a assinatura. A avulsa sai um valor um pouquinho mais alto, tem quantidade limitada também. Mas a assinatura você já garante ali todo mês a sua. Tá bom? Muito legal. Vai em mim, é legal. Bom, então vamos começar com esta coletânea aqui de hoje. Com o primeiro relato, que é Por que aquela cobra me seguia? É uma moça que nos conta. Hoje eu mostrei o canal para minha avó e ela ficou muito feliz quando eu disse que ela poderia compartilhar a história dela com vocês. Agora é com a minha avó. Então agora é a avó dela contando. Em 1970, eu estava com 20 anos de idade. Eu tinha acabado de me formar na escola. Então, juntamente com os meus pais e com os meus 3 irmãos, decidimos cuidar da roça que tínhamos no interior de Minas Gerais. Chegando lá, percebemos o quanto a roça estava abandonada, cheia de mato, parecia casa abandonada mesmo. Então, arregaçamos as mangas e fomos capinar a roça inteira, pois morávamos lá a partir de agora, né? Então, vamos cuidar. No segundo dia de capina, fui tirar uma pedra que estava atrapalhando a enxada de passar por ali. E quando tirei, eu vi uma cobra enrolada debaixo da pedra. E era uma cascavel. Na mesma hora, eu gritei por meu pai, que imediatamente veio para matar a cobra. Quando ele levantou o facão, a cobra se escondeu no meio do mato. Sabendo que ficaria perigoso para mim, eu fui proibida de ajudar na capina. Me colocaram para uma outra função. E assim que peguei a enxada para levar para dentro, a cobra veio deslizando na minha direção. Eu estava com um balaio e algumas sacolas de jabuticabas. Saí correndo, deixando tudo para trás. A cobra então me seguiu para dentro de casa. Entrei na sala e a cobra foi atrás. Subi na mesa e ela veio deslizando para cima da mesa. Desci, fui para o quarto dos meus pais, fiquei em cima da cama. E assim que o meu pai entrou, a cobra passou em cima do pé dele e veio atrás de mim, gente. Então, pulei a janela e saí correndo para a casa da vizinha. E a minha mãe foi comigo.
Chegando lá, fiquei esperando com a minha mãe, pois obviamente eu não voltaria enquanto meu pai não matasse aquela cobra. A vizinha me deu um café e alguma coisa para eu comer. Certas de que o meu pai já havia matado a cobra, ficamos entretidas, conversando com a vizinha na cozinha dela. Foi quando senti uma mordida no pé. Gente, a cobra havia me achado! Com a gritaria, vieram os vizinhos e me socorreram. Fui ao hospital. Eu quase morri. No segundo dia internada, ouvi a enfermeira dizer que os pacientes estavam eufóricos, pois haviam encontrado uma cascavel ao lado do bebedouro. E eu fiquei com muito medo, pois sabia que ela tinha me encontrado de novo. Dito e feito, gente, quando a enfermeira abriu a porta da sala onde eu estava internada, a cobra passou e se enfiou debaixo da minha cama. Foi uma gritaria horrível. Eu saí correndo com o pé todo inchado, com soro no braço. Como dizem os mais novos, saí quebrando. Eu fiquei muito assustada. Fui transferida de quarto e fiquei mais alguns dias por lá. Mas eu não dormia, sempre com muito medo daquela cobra aparecer, né? Quando ganhei alta, fui ficar na casa da minha madrinha, pois peguei medo da cobra. Então, o primeiro dia foi tranquilo. No segundo dia, pois a cobra apareceu na casa da minha madrinha. Meu padrinho, então, conseguiu matá-la. E pude voltar para casa tranquila. Então, há pouco tempo atrás, eu vi a notícia de um garoto que também era perseguido por uma cobra. E até hoje, não sei o que daquela cascavel viver atrás de mim. Já procurei explicações das mais diversas. O padre disse que era um demônio que mandaram para minha família. O médico que fui disse que eu poderia estar atraindo ela, que tinha alguma coisa no meu corpo que poderia estar fazendo com que ela viesse atrás de mim. Minha avó, na época, disse que poderia ser alguma macumba que fizeram para mim. Há quem diga até que a cobra não foi com a minha cara. Eu sempre passo mal quando vejo uma cobra. Já tive momentos de desmaio quando vi uma. Acredito que tenha a ver com o mundo sobrenatural. Detalhe, toda vez que ela me encontrava, ela ficava parada, durinha, olhando para mim. E fica a pergunta, o que essa cobra queria comigo? Bom, esse é o relato da minha... Agora é a moça de novo. Esse é o relato da minha avó. Ela sempre nos contou essa história e eu decidi compartilhá-la com vocês e ouvir a opinião de vocês. Gente, nunca vi isso? Harry Potter. Ele que tinha um lance assim com as cobras, não tinha? Tem que ver com um especialista em cobras, que entende do comportamento das cobras, o que pode atrair uma cobra numa pessoa, o que uma pessoa pode... Eu acho a explicação do médico plausível, alguma coisa, não sei o que, mas ela foi lá e picou ainda, sua cobra. Nem ela tava com intenção de picar, moça, tipo, ela realmente parece, pô, você me tirou lá da minha casa, agora eu vou te seguir até te picar. Não, mas, gente, não é, né? Isso acho que não rola. Mas será que tinha alguma coisa nela? Será que é algum tipo de hormônio que a cobra percebe e quer isso? Não sei. Sobrenatural? Talvez também, não sei. Mas quem entende aí, veterinário, sei lá, biólogo, que entende do comportamento de cobras e tal, sabe o que pode, se isso tem uma explicação? Tanta perseguição. No hospital a cobra foi aparecer, gente. É muito esquisito. Será que foi mesmo alguém que mandou a cobra até ela pra tentar matar ela com uma picada de cobra? E ela era tipo um drone guiado, sabe? Aqueles teleguiado, é ela que eu vou pegar. E aí vai até picar? Deixem suas opiniões, nunca vi isso. Interessante. Próximo relato, Mulher na Mata. É uma moça que nos conta. Isso aconteceu em Belém do Pará, em um parque chamado Utinga. Esse parque fecha às 5 da tarde. Pois bem, esse dia foi um domingo que choveu a manhã toda, mas eu e minha amiga
os nomes estão sempre trocados, tá? Mas eu e minha amiga Alda estávamos com muita vontade de dar aquela corridinha em um lugar natural. Chegamos lá, era 2 da tarde mais ou menos. Primeiro decidimos ir caminhar, mas também comprar o ticket para ir numa boia que desce no Igarapé, se desse tempo. Corremos até o final do parque e só sei que tínhamos em torno ali de 1h20 para chegar no início do parque, pois ia fechar. Porém, tínhamos o bilhete para ir na boia até o Igarapé. Como estamos acostumados a correr, foi bem rápida a chegada no perímetro de ir no brinquedo. Teimosas, decidimos ir na boia mesmo assim o parque já estando prestes a fechar. Porém, não achamos um instrutor. Havia apenas umas 4 boias jogadas lá, sem ninguém por perto. Ido outras vezes no brinquedo, deixamos o bilhete na entrada e pegamos as boias, achando que não teria nenhum problema. E fomos rapidamente, pois já ia fechar o parque. Percorremos o riozinho, mas também remamos com as mãos para irmos mais depressa. Já estava ficando escuro, gente. A gente começou a ficar meio que com frio, então pensamos que tinha sido uma péssima ideia ter ido naquele brinquedo. O dia tinha sido chuvoso, não tinha feito muito sol e já estava assim um clima bem noite mesmo. Chegando próximo ao local da saída, começamos a ouvir passos. Logo imaginamos que eram de pessoas que estavam também saindo do brinquedo ou que estavam no Igarapé brincando. Quando estávamos quase chegando ao destino final, algo nos derrubou da boia. Achamos que fosse alguém que estivesse brincando por ali. Olhamos, mas não vimos ninguém. Ficamos assustadas e saímos bem rápido do Igarapé, toda molhada. Estávamos todas molhadas ali. Isso já era mais de 5 da tarde. Vi que na queda o sapato da Alda saiu e caiu na água. E já estava muito escuro, só tínhamos a iluminação do meu relógio, tipo assim, ó, que é um smartwatch, sabe? A hora que você acende, ele ilumina um pouco. Mas eu decidi ir buscar o sapato dela. Fui rápido e senti 2 mãos passando na minha perna. Nessa hora eu gelei, parei e ouvi o grito da Alda. Perguntei o que tinha acontecido e ela estava parada olhando para o meio da mata. Quando me virei, gente, eu vi uma mulher sorrindo pra gente. Ela tinha o cabelo todo preto e estava com uma roupa branca rasgada. Eu não conseguia me mover de tanto medo. Foi quando a Alda me puxou e saímos correndo, sem sapato e sujas de lama. Chegamos finalmente na entrada do Igarapé e nessa hora estava passando o guarda que toma conta de lá. Então contamos o nosso relato a ele. Mas ele olhou pra gente e nos disse que nós nem tínhamos entrado no Igarapé. Olhamos para as nossas roupas e elas estavam secas. E o sapato da minha amiga estava com ela. Olha, até hoje, nunca mais fui lá por causa disso. E nem a minha amiga. Gente, mas então isso aqui aconteceu numa outra dimensão e nessa daqui, mas peraí. Vocês não estavam... Foi só na mente de vocês que isso aconteceu? Será que alguma coisa induziu isso na mente? Uma ilusão? E aí... Aquele lance quando a pessoa... Ai, nossa, tem um monte de bicho andando em mim. Ai, de repente não tem mais nada. Não tem nada. Sabe, esse tipo de ilusão, de coisa assim? Só que foram as 2 que passaram pela mesma coisa. Então, alguma coisa teria talvez induzido essa confusão aí, quase como o Curupira faz na mata com as pessoas quando elas se perdem, sei lá. Alguém já passou por algo parecido? Manda a história pra gente. Próximo relato, Sapo Edgar. É uma moça que nos conta. No ano de... Deixa eu tomar uma aguinha, gente, peraí. No ano de 1996, quantos anos vocês tinham em 1996, gente? Digam aí. No ano de 1996, eu morava com os meus pais e o meu irmão no sítio da minha tia Mônica.
Tia Mônica tinha 2 filhas, uma de 10 anos, mesma idade que eu tinha na época, e estudávamos na mesma turma da escola. Só para constar, eu tinha 11 anos nessa época. E a Ágata, as 2 filhas, uma de 10 anos, que estudávamos na mesma turma da escola, a Ágata, né, que tinha 10 anos, e outra com 5 anos, que era a Dália. Em uma sexta-feira, quando eu fui até a casa das minhas primas para fazer o trabalho de escola com a Ágata, e a Dália havia ganhado um CD daqueles que o Silvio Santos contava histórias infantis, você lembra? Gente, não lembro, o Silvio Santos contava história infantil no CD? Eu só lembro do relógio. Bom dia! São 7 horas. O relógio do baú, né? Que falava, de hora em hora o Silvio Santos falava: boa tarde, são 4 horas. Sei lá, alguma coisa assim. Bom, não lembro, mas ela ganhou esse CD que o Silvio Santos contava histórias infantis. E a história era a do Sapo Edgar. Enquanto fazíamos o trabalho na mesa da cozinha, a Dália ouvia o CD na sala. Então eu, para amedrontar a pequena Dália, comecei a contar a historinha junto com o CD, mas fazendo uma voz bem grossa. A Dália correu para a cozinha onde estávamos e eu parei de falar daquele jeito. Mas vejam só, né? Aí o CD continuou a história, só que com uma voz gutural, com uma entonação rouca, e ainda pareciam ser várias vozes juntas. Eu e minhas primas saímos correndo da casa delas e chegamos à minha casa assim uns 2 segundos, tremendo igual vara verde. Contamos para minha mãe e ela nos acalmou e foi conosco até a casa delas. Ao chegarmos lá, o CD já tinha parado de tocar. E ela pediu para Dália colocar o CD para tocar de novo. Só que dessa vez ele tocou normalmente. Então minha mãe falou que o que aconteceu foi que algum fantasma achou injustiça o que eu e a Ágata tínhamos feito com a Dália e quis nos assustar. Me lembrei disso hoje, quando eu e minhas primas fomos à casa da minha tia Mônica, mãe delas, e mexendo no antigo quarto delas, achamos o tal do CD e nos arrepiamos, com algo acontecido há 24 anos atrás. Não é, gente? Então, será que falar, você tá querendo assustar a criança? Então, eu vou assustar você. Mas assustou a criança também junto, né? Então, não sei se valeu muito a pena. Talvez tenha assustado. Então, não sei, gente. Foi coincidência, sabe quando o CD começa a dar aquele defeito, mas aí ele fica lento também. Ai, gente, não sei. Mistério. Próxima história: a companheira de quarto da maternidade. É um moço que nos conta. Esse relato foi contado pela minha prima Anabel. Há uns 6 anos atrás, ela ficou internada para ter seu filho. Na maternidade, eram separadas por quartos as mulheres de parto normal e as que fizeram cesárea. Naquele dia, estavam apenas a Anabel no quarto das mulheres que fizeram cesárea. Ela estava chateada de ficar sozinha no quarto, mas aproveitou que o bebê dormiu e se virou para o lado e dormiu também. Quando acordou, viu que tinha uma mulher e seu bebê na cama ao lado. Anabel disse que a mulher era calada, pois ela puxou assunto, mas a mulher apenas acenava com a cabeça. Essa mulher era muito branca e tinha um semblante triste e cansado. O bebê também era muito branquinho e estava sempre dormindo. Anabel perguntava se ela estava bem, se o bebê estava bem, e ela apenas acenava com a cabeça que sim. As enfermeiras entraram diversas vezes no quarto, mas não examinavam a mulher e nem o bebê. O bebê não mamava em momento algum. Então Anabel falou: "Nossa, ele não mama, é? O meu parece um bezerro." Então a mulher pegou o bebê dormindo e tentou fazê-lo pegar o peito, mas em vão. A enfermeira foi novamente dar medicação para Anabel e ela aproveitou e falou: "Vocês precisam ajudar a mãe e o bebê aqui, ó. Que eles estão na cama, os que estão aqui na cama ao lado, ela não está conseguindo amamentar o bebê." E quando a Anabel virou para mostrar que o bebê não estava conseguindo mamar, a mulher e seu filho não estavam mais na cama.
Ela então pensou que eles talvez tivessem ido fazer exames no bebê, porém, nos próximos 2 dias em que ela ficou lá, Annabel não viu mais a mulher e nem o seu bebê. Quando recebeu alta e já estava indo embora, passando pela recepção, perguntou para as enfermeiras: "Vocês têm notícia da mulher e do filho que estavam no quarto comigo? Ela e o bebê não pareciam muito bem. Eles já receberam alta também?" E para o seu espanto, as enfermeiras se entreolharam ali e disseram: "Você sempre esteve sozinha no quarto. Apenas hoje que uma mulher irá realizar uma cesariana." Annabel ficou assustada, mas pensou que a mulher e o bebê realmente pareciam estranhos. Ela imaginou que talvez a mulher e o seu bebê pudessem ter falecido no parto, mas que a mulher ainda não havia percebido que já havia falecido. Quando foi para casa, Annabel chorava muito ao lembrar do semblante triste daquela mulher e de seu bebezinho, tão pálido e sempre dormindo. A tia, na época, até pensou que a minha prima Annabel estava com depressão pós-parto. Esse foi o relato da minha prima, que hoje morre de medo de hospitais. Ai, gente, que triste. Será que era realmente o fantasma de uma mulher e do bebê que morreram ali? Ela ainda tá... Ai, que triste, credo. Não falava nada. E no hospital ninguém soube de alguma mãe que possa ter acontecido isso, talvez até anos atrás, né? Vai saber. Gente, está chovendo. Ai, que bênção, que maravilha. Ó. Próximo relato, a boneca. É uma moça que nos conta. O que eu vou contar mais à frente realmente aconteceu comigo e foi, não diria assustador, mas peculiar, por assim dizer. Já tinha 6 ou 7 anos que os meus pais haviam se separado, uma longa história. Eu morava com meu pai e com os meus 2 irmãos mais novos, a Ariana e o Gerson, numa cidade minúscula no interior do Mato Grosso. Naquela época, eu era membro de uma igreja protestante rigorosa e confesso que nunca fui muito chegada nos cultos, que costumavam ser longos, cansativos e barulhentos. Quando tinha festa, então eu fui. A cidade era menor que um ovo de codorna e nós, e todos da cidade, íamos fazer compras numa cidade vizinha, numa cidade próxima. Não é que não tivesse supermercados na cidade, mas as coisas são muito caras por lá e por isso só comprávamos se não tivesse outro jeito mesmo. Um dia fomos fazer umas compras. Eu adorava quando meu pai viajava, pois ele sempre trazia algum presentinho para nós. Ou quando íamos, eu e meus irmãos, junto com ele. Aí comíamos em restaurante. Isso, para nós, era coisa chique. Mesmo que fosse num daqueles restaurantes mais chuleirinha da cidade, sabe? Coisa de criança, né? Eu devia ter os meus 11 anos, mas lembro desse dia como se tivesse sido hoje de manhã. Nós passamos num lugar que vende frango assado. Compramos um e fomos procurar onde comer. Rodamos e achamos um botequim com várias mesas amarelas dispostas numa área coberta bem grande e na calçada, que também era bem espaçosa. Ele comprou uma Coca-Cola de 1,5 litro e perguntou para a moça se nós poderíamos comer o frango lá. Ela disse que não tinha problema e que poderíamos ficar à vontade. Sentamos e comemos. Aquele foi o nosso almoço. Deu água na boca, gente, só de lembrar, ela tá falando aqui. Depois de almoçar, passamos em uma loja e compramos algumas roupas. No fim do dia, já quase escurecendo, fomos ao mercado. Não perdemos tempo, fomos enchendo do que tinha de ser comprado e algumas besteirinhas para mastigar no caminho de volta pro covil. Eu sempre fui muito tímida e por isso não costumava pedir para que o meu pai comprasse para mim qualquer coisa, mesmo que eu estivesse realmente precisando. Nunca dei birra, muito menos fiquei emburrada por ele não ter comprado algo. Quando queria alguma coisa, eu costumava dizer: "Pai, olha aquele brinquedo." E aí ele já sabia o que eu queria. Eu era igualzinho, gente. Também falava pra minha mãe, falava: olha, né, bonito esse negócio aqui, né? Legal, né? Olha, que, né? 10, tudo, mas não falava, compra pra mim.
E aí, às vezes, minha mãe não catava, ou às vezes, né, meu irmão acho que também era assim. Aí, às vezes, a gente ficava com febre, com vontade da coisa e não pedia. Vai. Aí minha mãe às vezes fala, nossa, uma vez eu chorei, porque eu falei, você é tonta, Ana, tá vendo? Tonta. A gente foi no Carrefour, só lembrando aqui que ela tá falando, a gente foi no Carrefour uma vez, olha o que fica na cabeça de criança. E aí eu lembro que eu vi lá bolinha de tênis. Era um pack, assim, com umas bolinhas de tênis. 3 bolinhas de... Bola de tênis, jogar tênis. Eu achava lindo bola de tênis. Eu não sabia jogar tênis, nunca soube, nunca nem tive interesse em jogar tênis. Mas eu achava bonito. Ai, uma bola de tênis e bola de beisebol também. Achava lindo. Mas de beisebol nunca encontrei aqui no Brasil. Mas aí tinha bola de tênis. Aí eu fiquei. Aí eu mostrava pra mim. Olha, mãe, bola de tênis. Minha mãe, você viu que legal? E fazendo compra na cabeça de adulto, tá? E, nossa, legal, né? Bola de tênis e não sei o que. Então, põe aí, vamos continuar fazendo. Mas não pedi. E fiquei lá. E o mercado inteiro pensando naquela bendita bola de tênis. Aí quando entrei no carro, eu não sei se eu comecei a ficar meio chorosa, porque a gente acabou saindo do mercado sem levar. E aí, quando minha mãe perguntou, por que foi? Eu falei, a bola de tênis. Aí minha mãe, a gente já tava no caminho indo embora de carro. Aí minha mãe, por que você não falou que você queria? Pegava! Aí ela falou que se eu tivesse falado, ela pegava pra mim. Aí eu comecei a chorar, mas eu falei, chorando de burra, por que não pediu? Tá vendo? Se tivesse pedido, tava com a bola de tênis aqui na mão. E aí eu chorava mais. Aí uma outra vez que a gente foi, minha mãe e meu pai compraram coisinha com as bolas de tênis. Pronto. Enfim, lembrei disso, né? O que ela tá falando aqui. Então, quando eu queria alguma coisa, eu não pedia. Eu costumava dizer, nossa, pai, olha aquele brinquedo e tal. Aí o meu pai já entendia, sabia que eu queria. Às vezes eu nem precisava dizer uma palavra. Parece que ele sentia, né? Que eu queria aquilo lá. Quando podia, comprava de bom grado. E quando não podia, ele dizia que não poderia comprar, mas que me amava muito. E isso é o que era o mais importante. Eu o abraçava e às vezes podia perceber que ele estava conversando para não chorar. Bom, naquele dia ele parecia estar com uma quantia a mais de dinheiro, pois estava mais feliz do que de costume. E comprava todas as besteirinhas que os meus irmãos pediam. E aí eu fui lhe mostrar a linda boneca que eu tinha visto do outro lado do supermercado. Era uma Barbie bailarina, linda, de R$150. Sim, gente, R$150. Naquela época, 150 era o valor da compra do mês. E era mesmo, gente. Eu lembro que com R$200 você ia no mercado, você enchia um carrinho praticamente. Acho que era encher um carrinho com R$200. Hoje você vai na venda da esquina com R$200, peguei uma sacolinha, umas coisinhas aqui, né? Enfim, mas só pra você ter uma ideia, se com 150 você fazia a compra do mês, a Barbie custava 150. Hoje você encontra umas Barbie mais em conta, mas naquela época não. Tipo, existia 3 tipos de Barbie só, e era assim, 150, 200, era presente de Natal e olha lá. Mas então, continuando. 150 era o valor da compra do mês. Eu não sei o que é que deu em mim. Eu sabia que a boneca era muito cara, mas eu queria, pelo menos, queria tentar, né? Vai que cola. Ele perguntou se eu queria mesmo aquela boneca e eu disse que sim. Ele achou caro, mas acabou comprando mesmo assim. Quando entramos no carro, eu já tinha tirado a embalagem do brinquedo, estava muito feliz, era a minha primeira boneca Barbie original. Meu pai explicou para os meus outros 2 irmãos que ele não amava mais a mim por ter me dado a boneca, ok? Disse que se pudesse, teria dado brinquedos igualmente caros para cada um de nós. E terminou dizendo: hoje foi o dia dela, tá? Da próxima vez será para a Ariana e depois para o Gerson. E aí nós voltamos para casa. Passaram-se muitos dias, não sei exatamente quantos, para que a boneca fosse ficar estranha. Mas eu nem dava muita bola para isso. Eu achava que era coisa da minha cabeça, pois eu era muito medrosa. Certo dia estava eu sozinha no meu quarto, brincando com a boneca. Meus irmãos estavam no quintal e o meu pai trabalhando na lojinha de roupas que nós tínhamos no centro da cidade. Detalhe, o quintal era enorme. Quando meu pai loteou o quintal, deram 5 lotes grandes.
Nossa, era uma chácara o negócio. E meus irmãos estavam subindo em árvores lá no fundo. Do nada me deu vontade de ir no banheiro. Sabe aquelas vontades que vem de repente a gente vai correndo? Pois foi assim. Larguei a boneca em cima da cama e fui. O banheiro era dentro do quarto do meu pai. Eu fui, mas quando saí, a boneca estava sentada em cima da cômoda de madeira ao lado da porta do banheiro. Eu estranhei, afinal tinha deixado lá na cama, do outro lado da casa. Eu não sei o que é que deu em mim. Peguei a boneca, coloquei ela sentada na cama do meu pai e levantei o bracinho para cima. Quando, no mesmo momento, ela levantou o outro, sozinha. Eu fiquei assustada, mas ainda não acreditava no que estava acontecendo. Levantei uma das pernas. Por ser do modelo bailarina, ela fazia a abertura. E a outra foi para trás, sozinha. Aí eu comecei a tremer e a suar frio quando a cabeça da boneca, que estava virada para trás, voltou para o lado certo e ficou me encarando com aqueles olhos vazios e aquela expressão horrorosa, sabe? Catei tudo que via pela frente. Toalha de rosto, sacola, liguinha de cabelo e até as piranhas e fui amarrando a boneca. Fui pro quarto e joguei em cima do guarda-roupas. Mais tarde, meu pai chegou com um lanche e eu contei para a Ariana o que tinha acontecido. Ela resolveu fazer um experimento para ver se era verdade. Parece que a tal da boneca mexeu a cabeça e piscou o olho para ela. Eu não sei e nem quero saber como ela piscou o olho para a Ariana, pois os olhos dela eram pintados no rosto, né? Bom, mas a coitada da Ariana se assustou tanto que quebrou as duas pernas do brinquedo e jogou pela janela. Quando descobri que ela tinha jogado a minha boneca pela janela, logo fui atrás para procurar minha preciosidade, né? Afinal, era uma Barbie original. Mesmo que fosse assombrada, era original, era caro. Igualzinho aquelas que passavam na TV. Sempre foi o meu sonho de consumo, aquela boneca. E agora, ela tinha ido pro beleléu. Mas nós nunca mais vimos essa boneca, pois ela nunca voltou para nos atormentar. Sumiu, depois que jogou pela janela, a boneca sumiu. Nunca mais encontrou? Gente, a boneca estava encapetada? Ou será que veio um espírito junto que também estava querendo brincar com a boneca? Porque às vezes eu acredito mais nisso, que não que o brinquedo venha com o espírito dentro dele, mas que tem algum ali por perto que também quer brincar com aquilo. Então ele move de lugar, ele mexe as peças, os braços, e talvez a hora que jogou ele falou, então acho que agora eu posso pegar. E pegou e levou para outro lugar para brincar, talvez, não sei. O que vocês acham, gente? Deixa a opinião de vocês, tadinha. Puxa vida, né? Nunca deu uma Barbie. A hora que tem o bicho vem assombrado, ou vem outro espírito e fala, deixa comigo aqui, a minha boneca. Deixa em paz, não quero que a minha boneca vai assombrar outro que tem mais Barbie, eu só tenho essa. Né? Vai lá, tem gente, tem um monte. Vai lá, cata assombra a boneca daquela. Que se sumir não vai fazer falta. Deixa eu com a minha Barbie, não é? Laia, hein? Mas o que... Será que os outros filhos, os outros irmãos não acabaram, de certa forma, ficando com um tantinho de inveja? Não assim de forma, tomara que... Mas fica aquela coisa, né? Foi dela primeiro. Quando que eu vou ter o meu? Será que não ficou? E será que essa invejinha não causou isso ou não atraiu alguma coisa para a boneca? Não sei. Não sei. Próximo relato e último desta coletânea. Ai, gente, olha o trovão, que maravilha. Xixi fumegante. Gente, às vezes acontece, né? Quando você tá com alguma infecção. Mas vamos ver o que acontece, o que se trata. Xixi fumegante. É uma moça que nos conta. Essa história que eu vou contar, eu garanto que é verdadeira, gente. Porque aconteceu com os meus pais e eles não teriam motivos para mentir. Eu sou a filha caçula de 5 filhos e nessa época eu ainda não havia nascido. Acredito que apenas os 3 mais velhos eram nascidos. A minha mãe, apesar de ser católica praticante, nessa época frequentava muito o centro espírita. Não, na verdade não era o centro espírita.
Ela falou aqui, ó, macumba mesmo. Então, algum outro centro, mas não é espírita. E ela se dizia médium. Ela também era uma pessoa muito nervosa, impaciente, até mesmo agressiva, e tinha uma forma muito errada de corrigir os meus irmãos, às vezes chegando a agredi-los fisicamente. O acontecido se passa num período de quaresma, em uma cidadezinha minúscula no interior de Minas Gerais, por volta da década de 70. Era noite e os meus pais e os meus irmãos estavam em casa. Minha mãe fazia o jantar, meu pai assistia a TV e os meus irmãos brincavam. Acredito que deveriam ter feito algo que desagradou a minha mãe, pois ela estava nervosa e xingando muito. Minha mãe falava muitos palavrões nessa época, xingava meus irmãos de nomes feios e até mesmo chamando-os de coisa ruim. Ela esbravejava tanto e tão repetidamente que em um dado momento o meu pai se cansou daquilo e resolveu intervir. Então disse: "Pare com isso, mulher, já chega! Você fala tanta porcaria e chama tanto o nome dele que um dia ele vem. Olha, já chega disso." Minha mãe, ainda muito nervosa, disse: "Pois se ele quiser vir, pode vir, que mando ele pra ponte que partiu também." E soltou mais algumas palavrões. Ai, meu Deus. Deixa que se o diabo quiser aparecer, que vê que eu também mando ele pra aquele lugar também. Não tem um diabo, não tô com paciência pro diabo. Continuando. Filho, mulher braba, né? O diabo não é louco de dar as caras perto de uma mulher brava. Continuando. Dito isso, minha mãe saiu para o quintal da casa para recolher a roupa que tinha ficado no varal secando e que ela ainda não tinha tido tempo de recolher, e foi quando aconteceu. Um pouco mais no fundo do quintal havia um bananal, uma plantação de bananas, e lá havia uma criatura. Essa criatura devia ter a altura de uma criança de uns 6 anos. Era toda negra e tinha olhos brilhantes e um sorriso de escárnio, sabe? De chacota, de zombaria, assim, nos lábios, aquele sorrisinho. Olhava para minha mãe e acenava com uma das mãos, a chamando. E com a outra mão ele segurava o seu pequeno órgão, com o qual urinava labaredas de fogo. Gente, o bichinho fazia xixi de fogo. Esse xixi fumegante caía no chão e formava uma fumacinha que fedia enxofre. Minha mãe voltou correndo, desesperada e em prantos, para dentro de casa. Meu pai, sem entender, ficava perguntando: o que foi? Mas ela só chorava, deitada na cama do quarto dos dois, lá com a luz apagada, porque, segundo ela, a claridade lhe feria os olhos. Depois de alguns minutos, ainda chorando, ela conseguiu dizer para o meu pai que tinha um capetinha lá no bananal, chamando por ela. Meu pai foi lá fora no quintal para ver se via alguma coisa, mas não viu nada. Quando voltou, ele falou para minha mãe: "Tá vendo só? Você chamou tanto que ele veio, uai." Meu pai contava que por muitos dias minha mãe ficou em silêncio, mal falava. Não xingava nem esbravejava mais. Sempre que ia dormir, tinha pesadelos. E foi com muita oração que ela voltou ao normal. Gente do céu. Pera, então, será que por ela falar a coisa... ou a coisa já estava lá instigando o nervosismo dela? Que tipo de ser era esse? Um capetinha mesmo? Mas ele tinha a altura de uma criança, era escuro, não dava para ver muito os traços, dava para ver o sorriso, a altura, era tudo escuro e dava para ver que ele tava pegando o pipizinho dele lá, fazendo xixi de fogo, xixi de fogo. E aí saía, gente, que coisa, que ser é esse? Tava lá, todo felizão, vendo o circo pegar fogo na família, né? Ah, sei. Então, e aí depois precisou de muita oração, muito para se livrar dos pesadelos e para ela acalmar também. Será que foi ela frequentava ali algum centro, alguma falha de... Sabe quando às vezes a pessoa
começa a lidar com esse tipo de coisa, mas não tem, não vou dizer culhões, não tem conhecimento, não tem força, eu não sei o que dizer, mas não, tem que ter muito cuidado, eu acho que tem que ter muito discernimento, muito assim. Eu lembro que meu irmão falou que um amigo dele uma vez falou pra ele que era, acho que era do candomblé, não sei, e ele falou, cara, não é pra qualquer um, tá? Então, aí tem lugares que a pessoa vai achando que é uma coisa, vai, já acha que, sabe? E isso pode começar a dar errado, pode sair do controle, talvez, não sei, né? Digam aí quem entende mais do negócio, se é que estão entendendo o que eu tô tentando dizer aqui. Bom, pessoal, esses foram os relatos desta coletânea de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijão pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Não se esqueça de assinar a sua caixa. Beijos e fui! Tchau, tchau!